Olá, meu nome é Natália, faço Relações Internacionais no oitavo período e vou apresentar meu PIBIC, que é o Brasil na Governança Global do Clima, que se inclui dentro da linha de pesquisa da professora Cristina Yumi sobre arranjos institucionais, atores e relações de poder na governança transnacional da Amazônia. A principal linha que liga os nossos projetos são a governança global do clima, considerando que o governo brasileiro é um dos atores, apesar de não ser o principal ator, considerando como nível de análise, então, o federal, e pensando como que as ações do âmbito internacional influenciam nas políticas domésticas brasileiras, principalmente no período de Rousseff, Temer e Bolsonaro, de 2011 a 2016. O objetivo foi compreender se houveram avanços ou retrocessos e entender como o alinhamento dos discursos internacionais, se há ou não um alinhamento dos discursos internacionais com as políticas domésticas. A relevância, então, é abordar principalmente o período Temer nessa discussão e também analisar os discursos realizados na Assembleia Geral das Nações Unidas por esses presidentes em relação à mudança do clima. O problema e a hipótese mudaram do início do projeto até a pergunta final de pesquisa, que ficou se houveram avanços ou retrocessos, e considerando a importância das políticas públicas em relação à governança global do clima, se houve aproximação ou afastamento do discurso internacional. Os métodos foram estudo de caso aliado à análise histórica e também foram analisados documentos primários provenientes do site da Presidência da República e também documentos secundários, como artigos e reportagens a respeito do posicionamento nas conferências das partes da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança Climática e também documentos secundários a respeito de políticas públicas nessa época do Brasil sobre mudança do clima. Os momentos mais relevantes aqui que eu escolhi foram o início do governo Rousseff, com a herança da Rio+20, em 2012, quando o Brasil passou de conservador para reformista na arena internacional sobre mudança do clima, segundo Viola. Em 2016, o impeachment, pós-Acordo de Paris, que aconteceu em 2015, na COP21, o início do governo Temer. Em 2019, o primeiro discurso da Assembleia Geral das Nações Unidas, que rompeu uma tradição de aberturas da Assembleia Geral há alguns anos, com o presidente Bolsonaro. Em 2020, a COP25, que foi relevante por causa da existência do Brasil de sediar o evento e também por ter sido acusado de ser um dos impedimentos para a negociação do artigo 6 na Conferência das Partes. O governo Rousseff, então, a gente tem aqui um governo reformista, em que a mudança do clima ela sempre foi central nos discursos do Brasil, nos discursos internacionais do Brasil. O governo Temer, que passou para ser um conservador moderado, com políticas públicas menos acentuadas e menos demonstrações reais de políticas no âmbito internacional, mas ainda assim indicando que o Brasil trabalhava em prol do meio ambiente. E o governo Bolsonaro, com uma mudança drástica, um país que voltou a ser conservador na arena internacional sobre mudanças do clima, pensando principalmente aqui, um exemplo, que no discurso da Assembleia, no primeiro discurso dele na Assembleia Geral das Nações Unidas, houve uma menção religiosa dentro das questões climáticas, afirmando que o Brasil tinha, sim, ações, depois de um ano controverso, um ano que foi muito acusado de ter deixado as políticas de mudança do clima de lado. Nos discursos da Assembleia Geral das Nações Unidas, a Dilma 100% das vezes citou mudanças climáticas ou desenvolvimento sustentável. O governo Temer também, nos dois discursos de Bolsonaro, o primeiro ele cita a mudança do clima, apesar de não ser no mesmo sentido dos outros governos, e no segundo discurso, em 2020, já não cita nem mudança do clima, nem mudanças climáticas e nem desenvolvimento sustentável. Então, o resultado é que Rousseff, então, a gente pode considerar que é um primeiro momento reformista, Temer é um momento conservador moderado e Bolsonaro é um comportamento mais conservador, apesar de políticas públicas serem enfraquecidas desde 2011. Então, há uma conclusão de que na política externa brasileira há uma crescente desvalorização do tema de mudanças do clima, apesar de no doméstico as políticas públicas serem insuficientes desde o início. E na prática, há uma diferença de posicionamento e ações concretas, principalmente no governo Bolsonaro, que a flexibilização maior ainda do Código Florestal, dissolução do Conselho Nacional de Meio Ambiente, dissolução do Conselho Nacional de REDD+, e também o afastamento de discursos mais reformistas dentro da Conferência das Partes. As referências, então, foram o professor Viola, Thaís Ribeiro, a professora Cristina Yumi e os discursos no site da Presidência da República. Agradeço muito, se você tiver